passando aí, já que a videoaula começou a ser gravada, considerando tudo isso é que a gente vai pensar a educação à distância. O conceito de educação à distância é importante a gente conhecer os conceitos que sustentam a educação à distância. A educação à distância pode ser definida como ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, no qual os alunos constroem conhecimento com apoio de professores mediados por tecnologias digitais. Basicamente, nesse modelo telemático, a educação à distância pode ser conceituada dessa forma. Fundamentalmente, a educação presencial é feita no espaço físico, na sala de aula. E à distância você não tem uma sala de aula normal. Mas esse conceito hoje está um pouco mais complicado, porque uma parte da educação, mesmo a presencial, começa a ser feita também no que chamamos ambientes virtuais. Quer dizer, podemos encontrar-nos, além da sala de aula, em outros espaços, seja através principalmente da internet, de programas que nos permitem reunir-nos, comunicar-nos, falar em outros espaços. Isso também afeta a educação presencial. Mas a educação à distância, fundamentalmente, é poder estar aprendendo com professores mediados por tecnologias e distantes fisicamente. Esse é o conceito fundamental. Agora, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade, talvez desconheçam, né, esses conceitos chaves, né? Presencial, semipresencial, educação continuada. Acho que a gente podia destrinchar um pouco esses conceitos para o nosso público, professor Silveira. Acredito que é importante termos conceitos, mas não nos aferrarmos muito a eles com distinções muito fortes. O que mostrou o vídeo, em primeiro lugar, é que através da mediação de tecnologias, o distante e o presencial se confundem no intercâmbio comunicativo. Quando nós falamos em educação à distância, nós muitas vezes evitamos falar do presencial, radicalizamos a distância como uma condição de educação, e isso não é verdade, porque sempre recorremos a essa forma de interação humana, que é uma forma de convívio. Com isso não se está negando a possibilidade de ter fatos educativos em situações de isolamento e de distância real e absoluta. Mas, cada vez mais, essas coisas se misturam. De certa maneira, já se estava um pouco presente, eu me lembro que estudei muita geografia com um professor que eu jamais conheci, que foi o Haroldo de Azevedo. Isso porque o meu professor usava muito texto do Haroldo de Azevedo. E hoje é possível, como disse muito bem o programa, agora há pouco, é possível que o professor, que eu dando uma aula na Universidade Federal Fluminense, receba um colega meu da Universidade de Bolonha para me falar sobre pedagogos italianos do século XIX. Isso não deixa de ser presencial, ele está presente ali, esse é o conceito. Virtualmente presente. Então, o que está... quando se fala da distância, nós estamos sempre falando em superação da distância e provocação de uma presença. Porque educação é interação. Essa interação tem que haver. Professora Maria Luísa, você gostaria de falar? Eu queria só completar um pouco no seguinte sentido. Quer dizer, eu acho que o grande desafio é que a educação à distância traz de volta a necessidade de a gente aprofundar o que é educar. E educar no sentido de que sujeito está aprendendo. E como esses sujeitos têm, nos seus ciclos vitais, diferentes maneiras de aprender, as tecnologias nos trazem, como educadores, o desafio da decisão criteriosa de uso apropriado das tecnologias. E dentro dessa decisão, o que sobretudo hoje se coloca é a possibilidade de um coletivo interagindo. Ou seja, não é mais a relação professor-aluno estendida, mas é sobretudo alunos e professores em diferentes lugares, trocando e conseguindo, nessa troca, construir conhecimento novo. Esse é que é o grande desafio que segue, mais ou menos, que já vem sendo colocado com a contribuição do Mourão e do Lula.
Tá certo. Professor Moran, eu ainda gostaria de insistir na questão de explicar um pouco melhor esses conceitos, né? Eu acho que são conceitos que não são muito conhecidos. Do que é semipresencial, do que é presencial, até onde vai um, até onde entra o outro. Educação presencial é dentro de uma sala de aula, professores e alunos juntos. Semipresencial significa que em determinados momentos estamos juntos todos e em outros momentos estamos separados fisicamente, geograficamente, mas conectados, de alguma forma interligados, interagindo. E a distância significa que predominantemente nós estamos distantes fisicamente, mas conectados, podendo interagir. O conceito de educação à distância muda um pouco daquela ideia de isolamento para a ideia de interação. O grande foco atual é a possibilidade de, com tecnologias mais telemáticas, poder participar. Conceitos aí que foram bem trabalhados, né, por esses especialistas aí na área. Eu acho muito interessante que a gente tenha isso muito claro. Na verdade, o que ocorre hoje é que há uma convergência. A ideia de educação à distância, presencial e semipresencial está acabando para convergir para um modelo único de educação. Porque hoje não se concebe muito mais uma educação apenas presencial. Uma educação apenas presencial, da mesma maneira, os especialistas entendem que é importante momentos presenciais. Momentos presenciais são importantes. Então, a tendência é uma convergência. Isso já acontece na maioria das universidades. A maioria das universidades, o que está acontecendo nelas? As disciplinas estão reduzindo a carga horária presencial e parte dessa carga horária aí passa a ser oferecida à distância, com os recursos da telemática que estão disponíveis. Vai fazer qualquer curso lá. Todo professor tem o seu ambiente virtual de aprendizagem, tem a sua sala de aula, e ele oferece a sua disciplina presencialmente, mas ele vai ter momentos à distância de interação, de desenvolvimento de atividades, de trabalhos, que vão ser realizados nesses ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o blog, uma ferramenta que pode ser muito útil. Até as redes sociais, você cria um grupo no Facebook, você cria um grupo no Twitter, enfim, você pode usar todas essas ferramentas que não são basicamente ferramentas para a educação à distância, mas você pode usar com esse foco, com esse enfoque, o WhatsApp. Né? Então ou seja, porque se não dá mais para você aceitar nos nossos dias, né, com a quantidade de recursos que estão disponíveis, é que você tenha uma disciplina e tal que se reduza apenas a encontros presenciais. É muito pouco. A pessoa faltou um dia, pronto, ela fica perdida, né, porque perdeu aquele conteúdo, perdeu aquela apresentação e tal. E os encontros presenciais são pobres, venhamos e convenhamos, são pobres. O que se fala se perde no ar. O que eu estou falando aqui, estou vendo o pessoal aí ainda com sono, chegou, foi dormir tarde, acordou cedo, ainda com sono, de repente dá umas cochiladinhas, perdeu. Né? Você consegue reter 15%, se for um cara muito concentrado, 20%, 25% daquilo que é transmitido de forma expositiva. Se você estiver usando um recurso audiovisual, ainda melhora um pouquinho. Você só falando, meu amigo, ninguém aguenta. Mas então empobrece demais o processo se você tiver como metodologia apenas um discurso expositivo. Então a tendência hoje é uma convergência para um modelo de educação que no futuro mesmo não vai ter essa ideia de educação presencial, educação à distância, nada disso, entendeu? Vai ser educação. Falou em educação, todo mundo vai saber que educação é. Essa é a tendência natural da coisa. Você ir diminuindo, porque ninguém aguenta mais o trânsito das grandes cidades, ninguém aguenta mais o tempo que se perde se deslocando, enfim.
é uma perda enorme. Então, quanto mais você puder reduzir isso, melhor. Mas, por outro lado, o encontro presencial tem o seu valor. Ele é importante também, né? E em algumas situações é extremamente necessário. Então, o MEC, por exemplo, exige todo o curso tem que ter uma carga horária presencial mesmo, que seja um curso à distância, porque é importante de fato. Sim, o senhor até mostrando essa importância que o senhor falou da mobilidade urbana, será um grande avanço do trabalho do trânsito, se você for publicar essa atividade da SBT. Em 2010 eu fiz uma palestra na Semana Nacional do Trânsito sobre mobilidade eletromóvel. Eu criei esse termo, mas não era, deve ter outro conceito aí, sobre mobilidade. Estou fazendo até minha monografia sobre ética do trânsito e adestramento. Aplicar lá. Mas aí eu falava sobre isso. Um dos meus que estavam na plateia é o Ayrton brasileiro, que até era demarcado no Brasil. E ele fez a colocação, mas eu não estou vendo sentido de você falar aqui sobre ambientes virtuais de trabalho e a relação com a redução dos acidentes. Caramba, só tem! Aí ele disse, olha, se você deixa um profissional dentro de casa, trabalhando, um carro a menos na rua. Um carro a menos na rua é menos um acidente, uma possibilidade de acidente. Isso, menos um pelamento. Eu penso dessa forma. Aí eu não tenho pensado nessa possibilidade. Mas a grande pergunta que ele fazia é como vigiar. Aí a ideia era justamente isso. Você tem hoje ferramentas que você pode estar trabalhando dentro de casa, você entra às 8 horas e sai meio-dia para almoçar. Acabou essa desculpa de dizer, não, vou voltar ao profissional em casa, talvez ele vá para casa. E esse controle por hora trabalhada, ele na verdade é completamente obsoleto. Você tem que produzir as metas. Você tem que atingir suas metas, você tem que fazer suas produções, alcançar seus objetivos profissionais. É aí que está o grande problema nosso. Você só vai pegar esse exemplo do Francisco, porque se você vai na cidade, o que é a cidade? As pessoas que estão morrendo todos os dias, né? São pessoas que estão cumprindo sua meta. O pedreiro sai de casa com a obrigação de construir a casa. O professor para dar aula, o padre para celebrar a missa. Né? Esses elementos vão se encontrar tudo dentro do trânsito. Dependendo do horário que ele entra no trânsito, ele vai aplicar uma velocidade maior ou menor no seu veículo. Então, se ele chegar pensando só em si, ninguém vai pensar, eu tenho um outro princípio que está saindo também, que eu tenho que cumprir sua meta. O dentro da missa é uma selvageria no trânsito que está matando por ano 45 mil pessoas no Brasil. E você, se analisar isso e achar que uma forma normal não é, passa necessariamente pela educação, rever esses conceitos de deslocamento, aquelas velhas aplicações de boas virtudes, né? Você ser educado, isso passa pela escola também, você dizer que pelo vermelho você tem que parar, dependendo da sua obrigação diária. Se for o médico, pelo vermelho, mesmo em caso de socorro, até porque tipo de ambulância tem que passar, esse jeito é lei, se a ambulância passar no vermelho e o outro tiver saído, ela vai matar o cara. Então tem que ser revisto esse protocolo que dá, você passar no semáforo vermelho. E você tem que respeitar, ninguém está vindo, nem alguém está sendo socorro. E é um problema sério que eu acho que essa ferramenta que o senhor está usando aí, ela pode ser uma solução. Agora é claro que o professor disse agora, nós estamos quebrando um tabu nesse conceito de educação à distância. Provavelmente o trabalho à distância, também a ferramenta de casa, vai levar algumas regras. Evidentemente que você citou algumas profissões aí. Algumas profissões que a atividade é eminentemente presencial. O pedreiro não vai construir uma casa de distância. Ok. O ensino à distância acaba quebrando, de fato, alguns paradigmas em relação a esses conceitos e a esse entendimento. O ensino à distância é presencial, na verdade, em muitos aspectos. Com o uso das tecnologias, ele se faz presencial em muitos aspectos. Nele é possível reunir uma quantidade muito superior de pessoas, discutindo uma quantidade bem maior de temas, com muito mais disponibilidade de tempo e espaço, tudo isso com boas vantagens. A primeira vantagem é que ele se dá no meio telemático, que está disponível o tempo todo.
100% do tempo. Internet está disponível 100% do tempo. A aprendizagem, ela se dá de forma muito coletiva, a partir da interação entre os atores. Na verdade, isso acontece também, a aprendizagem só ocorre a partir da interação, de forma coletiva também presencialmente. Há um debate permanente, né, e há uma possibilidade de construção em grupo, né, do conhecimento. Esse ambiente virtual de aprendizagem no Moodle, ele partiu dessa linha pedagógica do construcionismo, do construtivismo social. O indivíduo que desenvolveu o sistema, ele era um analista de sistemas e professor e pedagogo. Então ele tinha essa compreensão de como é que como é que ocorre o processo de aprendizagem, de ensino, e construiu uma plataforma com esse viés, com esse enfoque. Flexibilidade, possibilidade de avaliação e feedback. De fato, nesses ambientes virtuais de aprendizagem, o seu controle do aluno, o seu acompanhamento do aluno é praticamente total. Essas ferramentas que não são propriamente ambientes virtuais de aprendizagem, mas podem ser usados como blog, etc., não tem todos esses recursos. Não dá para você fazer um controle realmente do aluno, enquanto que nos ambientes virtuais que tem esse enfoque educacional, é possível, né? Você sabe tudo que o aluno está fazendo ali, sabe o momento que ele entra na plataforma, as salas que ele percorre, o tempo que ele fica em cada uma dessas salas, o que ele faz ali dentro, né? Se ele respondeu alguma coisa, se ele publicou alguma coisa, você sabe tudo o que ele está executando. Então, o acompanhamento é total, e tudo fica registrado. Essa é a grande vantagem da educação à distância. Na educação à distância, tudo fica registrado. Então, o professor, eu, por exemplo, coloco lá minha videoaula. Toda a minha aula está lá registrada. Nada se perdeu no ar. Né? Na educação à distância, tudo está registrado de alguma forma. Em vídeo, em áudio, em texto, nos fóruns de interação. Até os chats, né? Os chats que são usados, né? As videoconferências que são feitas, também podem ser gravadas e disponibilizadas. Então, nada se perde. É a grande vantagem, né, da educação à distância. Agora, tem requisitos. Precisa de acesso à internet, precisa de motivação, precisa de uma certa maturidade por parte dos atores que estão envolvidos, não só alunos, professores também. Exige um método um pouquinho diferenciado do esquema presencial, precisa de persistência, capacidade de trabalho em grupo, capacidade de trabalho individual. Tanto ele precisa ter essa disposição para o trabalho individual, como também precisa ter essa capacidade de interagir, de trabalhar em grupo e tal. A ideia nossa é que a gente experimente esse ambiente virtual de aprendizagem. Então eu preparei uma sala de aulazinha para a gente, para a nossa oficina. A ideia é cadastrar vocês nessa sala e poder dar continuidade a esse bate-papo, a essas coisas, à distância. Tá? Então vocês poderem experimentar isso. E aí, por exemplo, essa apresentação e outras eu vou deixar disponível lá, para vocês baixarem, para vocês acessarem. Então, a ideia é, num momento mais tarde, a gente poder ir para o laboratório, cadastrar vocês fazerem cadastro e acessarem isso, e a gente passar, então, um período de experiência aí, usando essa ferramenta. A ferramenta em si, ela é neutra. As ferramentas são neutras. Elas não têm partido. Elas não têm cultura própria, né? Na verdade, os atores envolvidos no processo é que vão dar a cara a esse ambiente, que vão estruturá-lo, que vão caracterizá-lo.
Então depende muito de quem está envolvido. De repente há um desrespeito, pode haver um desrespeito. Alguém está fazendo um curso para ser aplicado para um público-alvo lá do interior do Nordeste, mas não leva em consideração isso. E alguém lá do Sudeste que vai dar a cara, a cultura, vai caracterizar o curso à luz da sua realidade, quando deveria ser o contrário, ele deveria buscar essa contextualização. Porque nesse padrão, assim, no jornalismo a gente chama um padrão, você pode ter muito destaque, apesar da Globo ter algum bicho dos canais, hoje está muito bisa a seleção. Você tem um padrão que era possível se perder um pouquinho. Em qualquer região, né? Mas hoje eu estou indo, né, você já sabe que o Santa Catarina está no primeiro sul. Pressupostos para a sua implantação. A implantação de uma política institucional baseada em AD deve considerar que é cada vez menor a fronteira que separa a educação presencial da educação à distância, né? Convergindo para esse padrão quase que unânime, e que é importantíssimo o envolvimento de toda a comunidade. Na verdade, de fato, para você implantar a educação à distância numa instituição, é preciso que você crie uma cultura de uso do ambiente virtual de aprendizagem, de ambientes virtuais de aprendizagem naquela comunidade, a partir de professores, né, dos alunos. Os alunos sempre acabam absorvendo mais facilmente isso. Os professores é que têm mais dificuldade, né? Tem um outro vídeo aqui que eu acho também interessante, é um vídeo antigo, foi produzido pela TV Globo, num dos jornais, dos telejornais, mas eu acho bem interessante que ele dá um enfoque nessa importância da educação à distância. Corrupção se combate com o quê? Cadeia, tá? Fiscalizando, denunciando. É muito importante. Com educação. Educação também, Renato. O Brasil registra um fenômeno que merece aplausos, comemoração. O sucesso do ensino à distância. Vamos a São Paulo falar com a Carla Vilhena? Carla, olha, esse tipo de ensino está mudando a vida de milhões de brasileiros. Sim, Renata, principalmente de quem não tem horário para estudar, ou quem mora em lugares distantes, né? No ano passado, foram credenciados 208 cursos à distância no país. E até faculdades de medicina têm adotado essa modalidade. Mas é preciso ter disciplina para acompanhar as aulas. Veja as vantagens e os desafios que a tecnologia oferece para a educação na reportagem da Neide Duarte. Cássio acaba de passar no vestibular. Ele mora em São Paulo, mas vai fazer faculdade de gestão em agronegócios em Maringá, no estado do Paraná. Posso falar que num raio de 350 quilômetros longe da capital eu consigo em qualquer pastagem ou no meio de uma plantação em determinado horário destinar esse período para estudo. Todos os dias, Ricardo estudava pela internet, em casa ou no trabalho. E uma vez por semana, tinha uma aula presencial em São Paulo. Tinha um telão na sala de aula ao vivo com o professor. Inclusive com a possibilidade de interagir com esse professor lá em Curitiba. A gente enviava algumas perguntas através do 0800, essas perguntas eram pré-selecionadas e ele respondia isso ao vivo, tirando as nossas dúvidas. Sônia faz um curso de gestão pública pela FATEC de Curitiba, no escritório onde trabalha, depois do expediente ou em algum momento de folga. Ela sabe que estudar à distância não é para qualquer tipo de aluno. A minha formação vai depender 100% de mim. Se eu não for disciplinada, organizada, eu não vou me sair bem nas provas e automaticamente não seria um bom profissional. Então, procuro ser bem disciplinada e organizada. Pelo menos 1 milhão de alunos estão matriculados em cursos autorizados pelo MEC e mais de 1,5 milhão estão em cursos livres. Se eu sinto falta ali do conteúdo, eu vou para a biblioteca estudar, aprofundar aquele assunto da aula, né? Então, a gente acaba sendo autodidata e essa questão de você perder ou ganhar conteúdo, isso depende de cada um. Ninguém vai poder manter sua posição no mercado de trabalho sem fazer um curso de atualização, pelo menos uma vez por ano. E sair do trabalho para ficar uma semana assistindo um curso, ninguém pode fazer, e a empresa não vai soltar a pessoa para isso. Então, educação à distância é a solução para isso. E a qualidade? Cursar uma faculdade à distância não pode ser pior do que frequentar um curso presencial? Quem responde é o professor livre docente de cirurgia da Unifesp, João Luiz Azevedo.
Aqui, ele mostra uma aula para os terceiranistas de medicina. A aula é obrigatória e deve ser feita pelo computador. O aluno, com o mouse, procura o lugar exato para penetrar com uma agulha no abdômen do paciente. Ele está colocando aqui a agulha no lugar certo. A primeira ele é bom. Tudo isso é registrado no número de erros, quantas vezes ele acessou, o tempo de cada acesso, tudo isso é registrado e faz com que nós possamos elaborar uma avaliação do interesse e da proficiência daquele aluno. Você pode, por exemplo, ensinar aos alunos como se faz uma punção abdominal em casa, que ele aprende os princípios básicos, intelectuais, teóricos do procedimento. E na execução ele se dará tão bem quanto aqueles que foram ensinados presencialmente este aprendizado teórico de um procedimento prático que ele fará. Apesar dos cursos universitários à distância terem sido aprovados pelo MEC em 2002, só agora, em outubro do ano passado, a USP abriu seu primeiro programa de formação à distância, licenciatura em ciências. A ideia básica é contribuir para aumentar o número de professores bem formados pelas universidades estaduais. Sem dúvida nenhuma, a educação à distância mudou minha vida e tenho certeza que pode mudar a vida de muitos outros brasileiros como eu, que por um motivo ou por outro não conseguiram ingressar no ensino superior, por falta de tempo, por falta de recursos financeiros. Para atender os milhões, ir para 6 milhões até 25 ou 30 milhões. Educação à distância gratuita, pública, país de 200 milhões de pessoas, é meio vergonhoso que só temos 6 milhões matriculados no ensino superior. O último levantamento do setor, feito em 2009, mostrou que no Brasil já existiam quase 2.800 cursos de ensino à distância entre profissionalizantes, de graduação, pós-graduação e extensão. De acordo com o Ministério da Educação, a região com o maior número de escolas públicas que solicitaram o registro de cursos à distância, Renata, foi o Nordeste. Foram 31 no ano passado. E como vocês disseram, a educação forma melhores cidadãos. É um desafio brasileiro, cara, educar milhões de pessoas num país gigantesco. E claro, para isso são fundamentais o acesso à tecnologia, isso inclui a banda larga, né? O acesso à banda larga. Então, para muita disciplina e claro, estudar muito. Na verdade, qualquer curso, qualquer um, tem uma carga horária teórica muito grande. O próprio curso de medicina, né? Quantas horas o aluno não passa lá naquele anfiteatro lá da Universidade Federal, no curso de medicina, ouvindo os professores dar aula? Praticamente 80% do curso é feito ali dentro. Talvez não, 70%, vamos dizer. O resto, aí sim, aquele médico colocou lá é muito interessante. Porque como é que eles fazem essa orientação teórica de um procedimento como aquele, por exemplo, de você puncionar o abdômen de um paciente? Ele mostra lá no slide, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado. No computador ainda é muito melhor, porque você vai fazer isso tentando com o mouse, você vai buscar o local, vai tentar, vai buscar isso aí. Então é muito mais ainda produtivo. Hoje, com os recursos de tecnologia que existem, não é a modalidade que define a qualidade do profissional no final ou que define a qualidade da formação que ele teve. São muitos outros fatores relacionados aos atores que estão envolvidos, inclusive o próprio aluno, mas não a modalidade. Não a modalidade. Você pode ter um curso presencial péssimo, você pode ter um curso à distância maravilhoso, vice-versa. Então acho que esse vídeo é muito esclarecedor. De fato, a educação à distância abre muitas fronteiras, muitas portas. A gente, quando pensa no modelo de educação à distância, a gente pensa num formato mais ou menos assim. Você, na verdade, de fato, você pode potencializar os recursos humanos, né? Aquelas pessoas mais preparadas e tal, porque você pode ter um professor, um especialista, um grande especialista numa área, dando curso para um grupo maior de alunos, com auxílio de tutores à distância, tutores presenciais. Então você pode ter uma mente pensante que elabora conteúdo, que vai fazer o acompanhamento dos alunos do ponto de vista
né, do conteúdo, do aprendizado, potencializando o seu recurso humano para atender uma quantidade muito maior de pessoas, que não seria possível num modelo presencial. Então, fica mais ou menos assim essa estrutura. Para você ter uma educação à distância, você precisa também ter alguma estrutura do ponto de vista da organização, né? Você tem que ter um setor de tecnologia, de suporte, você tem que ter um setor para fazer a produção ligado ao setor de pedagogia, que vai fazer a organização das salas, dos conteúdos, né? E um setor de administração para acompanhar os alunos, para certificar os alunos, para, enfim, atender os alunos na parte acadêmica, né? Matrícula, desligamento. Então você tem que ter mais ou menos essa estrutura aí para fazer uma coisa dessa funcionar. A EAD oferece oportunidades e possibilidades, como a gente já colocou, né? Ela tem desempenhado um importante papel para a transformação da condição de exclusão como realidade presente na vida das pessoas, né, dos indivíduos, das empresas. Hoje, gente, um dos maiores, dos setores mais beneficiados com a educação à distância é o setor empresarial. As empresas têm economizado muito dinheiro usando formação à distância. Banco do Brasil, os bancos, de modo geral, gastavam muito dinheiro para dar a formação continuada aos seus funcionários. Tinha que mandar eles para os centros, para fazer cursos, né? Perdia o funcionário, tinha que gastar com o transporte dele, com a hospedagem dele, com diária. Tudo isso hoje é feito à distância. Formação dos bancos, a formação das empresas. Essas grandes empresas trabalham todas elas com educação à distância. Então houve um grande avanço nesse setor, por questões de custo, mas sem trazer prejuízo à formação, sem trazer nenhum prejuízo à qualidade da formação. E também tem mudado a vida de comunidades, né? Comunidades locais, comunidades, né, comunidade lá de pescadores. Eu coordenei um projeto muito interessante, projeto do governo do estado, voltado para inclusão digital das comunidades, coordenado pela Emater, que é um órgão que trabalha com os produtores rurais, com agricultura familiar, né? A gente montou 101 escolas de inclusão digital em 92 municípios do estado nesse projeto. E ao longo de 6 anos de que eu estive nesse projeto, à frente desse projeto, nós formamos mais de 60 mil pessoas em informática básica e outros cursos nessa área de tecnologia. O que mais me marcou nesse projeto foi a oportunidade de conhecer essas comunidades, ver e auxiliar as pessoas de lá. Então, íamos lá, fazíamos uma seleção de monitores, trazíamos esses meninos, né, daquela comunidade para uma formação, oferecíamos para eles uma formação muito legal nessa área de tecnologia, para eles poderem replicar esse conhecimento na sua comunidade, né? Então, só isso aí já fazia uma diferença tremenda. A gente formou, ao longo desses 6 anos, a gente formou cerca de 300 monitores. Então, esses meninos saíam daquela realidade deles, simples, humilde, né? Para uma formação como essa. A gente fazia a formação no Centerne, não sei quem conhece. Alguém conhece aqui o Centerne? Centerne é o Centro de Treinamento da Emater. Fica aqui em São José do Mipibu. Conhece Centerne? Rapaz, é um espetáculo ali. É uma fazendazinha, né, da Emater, onde eles têm um trabalho de pesquisa, desenvolve também um trabalho de pesquisa junto a outros órgãos, junto com a parceria com outros órgãos e tal. Pesquisa na área agrícola, na área pecuária, né? E é um centro de treinamento. Então, tem um hotel de trânsito lá, um hotel lá dentro. Excelente, estrutura fantástica, meu amigo. Um auditório belíssimo, né? Um refeitório espetacular, porque a grande parte da alimentação consumida no refeitório é produzida lá. Então, alimentos diferenciados. E outra coisa, qualidade da comida, meu amigo, gostosa demais.
A gente trazia esses meninos para passar 10 dias seguidos lá. Eram 100 horas aula em 10 dias. 100 horas aula. Um curso intensivo mesmo. Manhã, tarde e noite estudando. Em sala de aula. Durante 10 dias seguidos. Confinado mesmo. Confinado. Agora, eles vinham de um jeito, saíam de outro. Do ponto de vista da visão de mundo, de visão enfim, para mim foi uma das grandes experiências profissionais que eu tive na vida. Não, na verdade eu saí do projeto, mudança de governo, aquelas coisas todas, a gente saiu do projeto. O projeto, embora tenha continuado, se enfraqueceu muito e tal, as escolas foram se deteriorando bastante. Equipamentos eletrônicos também tem um limite de vida, né? Tem uma vida útil que vai se desgastando. Mas, acima de tudo, também porque os momentos foram passando, né? E hoje já é outra realidade, mesmo no interior, já é uma outra realidade em relação a isso, ao acesso à tecnologia e tal. Quando nós começamos esse projeto, em 2005, nós chegamos em alguns municípios com um laboratório, porque a gente construía a escola, construía o prédio. O prédio tinha um laboratório de informática, uma recepção, 2 banheiros, tudo feito muito legal, muito bacana. Um laboratório de informática com 10 máquinas e mais uma para um professor, com projetor multimídia. Em alguns municípios que nós chegamos, foi a primeira vez que as pessoas viram no município inteiro um projetor multimídia. Então, mas hoje é outra realidade, mudou muito. Em 2015, 10 anos depois, mudou muito a realidade em relação a isso. Mas para aquele momento foi uma revolução que a gente fez. Lá na minha cidade tinha um centro de inclusão digital, que era mantido um projeto da Emater. Então foi esse. Qual é a tua cidade? Lagoa Salgada. Lagoa Salgada. Lá os filhos de Francisco, que eram 2 Franciscos, no meio lá do Alto Oeste, meu amigo. Foi muito especial esse projeto, muito legal. Quando a gente implantou o projeto, a gente teve alguns apoios interessantes, como o GESAC, por exemplo, que instalou antenas para acesso à internet em comunidades rurais, acesso via satélite e tal. E a gente teve casos, por exemplo, de professoras lá da comunidadezinha fazendo pós-graduação pela internet. Então, coisas assim muito interessantes que a gente vivenciou nesse projeto, a gente viu isso. Então, atendendo, educação à distância, atendendo as comunidades, melhorando a vida das pessoas e melhorando a vida das comunidades. O crescimento é bastante grande, né, da EAD, na verdade no mundo inteiro, no Brasil isso não fica para trás, um crescimento expressivo. O Brasil ele se destaca, né, como um centro de desenvolvedores, de projetos, de programas voltados para a educação à distância, mas especialmente desenvolvedores na área de tecnologia, né? Nós temos uma comunidade muito forte de desenvolvedores, mais de 53% de crescimento só em um ano, né? De 2011 para 2012 nós tivemos um acréscimo de mais de 53%. Isso aí são dados meio antigos já. Mais de 53% no número de matrículas, 6,7 milhões de alunos matriculados em cursos de EAD hoje, mais próximo aí. Mais de 200 instituições credenciadas por ano para oferecer educação à distância. Então, um crescimento sempre muito forte. Sim, professor. Eu lembro que quando tudo era adulto, só tinha Embratel, né? Se realmente não tivesse privatizado, eu acho que não teria feito isso, porque são desses últimos 15 anos, muitas fibras óticas. Foi. Eu lembro que eu trabalhei na Petrobras e essas empresas que ficaram no lugar da Embratel fizeram convênios com a Petrobras. O estado de São Paulo é todo destruído. Fibra ótica. Fibra ótica, na verdade, passa junto, sabe? Passa junto. Na verdade, gente, é impressionante, né?
Os continentes estão interligados por fibra ótica. Você passa um e-mail aqui, você conversando no telefone com um cara lá do Japão, você está no telefone com ele, tal, estou lhe mandando um e-mail, hein? Ei, chegou, obrigado. É assim que acontece. Isso aí não tem nada de mágica, não. Na verdade, você tem um gargalozinho na saída da informação da sua máquina. Você pega aqui a tua mensagem no formato digital, essa mensagem é transformada em ondas de rádio, sai por aqui, passa pelo roteador, segue para a operadora. Agora, quando chega lá, meu amigo, ela pega uma fibra ótica e vai parar lá no Japão. Você sabe qual é a velocidade da luz? 360 mil quilômetros por segundo. Ou seja, um feixe de luz dá 7 voltas no planeta Terra em 1 segundo. Então, o gargalo está na saída da informação aqui e na chegada lá do cidadão. Nesse meio do caminho não tem é instantâneo. A comunicação se dá de forma instantânea. Então, é muito legal isso. Mas existem desafios. Envolvimento da comunidade, das pessoas envolvidas, capacitação, né? Você precisa capacitar as pessoas envolvidas. Lá no IFESP, por exemplo, lá no Instituto Kennedy, no IFESP, a gente está implantando educação à distância. Mas é um processo doído, né? Porque você tem que envolver a comunidade nisso. Você tem que capacitar professores, envolver os alunos. Na verdade, a instituição ela precisa respirar essa cultura de uso, né? Dos ambientes virtuais para poder dar certo o projeto de educação à distância. Investimentos que não são tão grandes assim, mas exigem algum investimento. Também é outro gargalo, né? Quando se trata de instituição pública, estadual, pequena, que tem limitações orçamentárias, financeiras. Mas é isso aí. O papel da EAD é importante nesse sentido para desenvolver conteúdos, sejam realmente efetivos, promover recursos tecnológicos humanos adequados, né, e conectados à realidade da comunidade escolar, implementar uma política institucional que veja a EAD como uma aliada importantíssima, indispensável para o seu crescimento. São os pilares aí, envolvimento, capacitação e investimento são os 3 pilares aí importantes. A plataforma mais usada no mundo hoje é o Moodle, né, que é uma plataforma muito interessante, que é a que a gente usa, que eu vou apresentar para vocês ali e tal. Esse material, gente, eu vou deixar disponível lá para vocês, tá? No ambiente, cadastrar vocês lá, vocês terem acesso, pode baixar o material, fica à vontade. Tem um videozinho aqui que mostra o uso do Moodle, por exemplo, no ambiente de educação básica, né? Igor Filho explica. Essa é Maria Lúcia, professora de História de uma escola estadual. Ela está sempre procurando novas formas para aumentar o interesse dos alunos por sua matéria. E por isso quer transformar a lição de casa não apenas em mais uma obrigação, mas em algo que os alunos tenham prazer em fazer. Ela pesquisou na internet e encontrou um software gratuito chamado Moodle, que aparentemente atendia esses objetivos. Mas você sabe o que é Moodle? O Moodle é um ambiente de aprendizagem na web, na qual os professores podem facilmente criar salas de estudo online para disponibilizar materiais didáticos e propor tarefas interativas como participação em fóruns, construção de wikis, além de aplicação de testes. Para os alunos, esse ambiente possibilita aumentar a troca de conhecimento e o acesso a conteúdos multimídia, além de melhorar a compreensão das aulas. Uma coisa, no entanto, ainda preocupa. O Moodle, apesar de gratuito, precisa ser instalado em um computador dedicado a administrar a rede de usuários e hospedar os arquivos. Ela acredita que isto poderia consumir muito dinheiro, além de exigir o auxílio de especialistas na instalação e na manutenção. Mas ela não precisa se preocupar com isso. Hoje, existem sites na internet que funcionam como servidor gratuito do Moodle, isto é, um lugar na web que o professor pode usar o Moodle sem precisar de instalações ou especialistas, e o melhor, sem nenhum custo. Assim, com apenas alguns cliques, a professora foi capaz de criar seu próprio ambiente online de auxílio à aprendizagem.
Tão fácil quanto foi criar uma sala de estudos e cadastrar os alunos para participar das atividades que seriam propostas. Na sala de estudos, Maria Lúcia arquiva sua apostila de aula e outros textos que complementam o material didático. Ela também deixa instruções e indicações de leitura sobre a matéria das próximas aulas para que seus alunos venham preparados para a aula. Os alunos gostam da novidade e aproveitam para tirar suas dúvidas sobre o conteúdo disponível, através das mensagens instantâneas do Moodle. Para facilitar esse trabalho e economizar o tempo dedicado a responder essas dúvidas, a professora cria um fórum de discussão, onde as respostas ficam disponíveis a todos e os próprios alunos podem se ajudar. Com o tempo, Maria Lúcia começou a utilizar outros recursos para despertar ainda mais a atenção dos alunos, como colocar imagens e vídeos relacionados à matéria estudada em classe e pedir aos alunos para responderem a testes sobre o assunto. As respostas dos testes são então disponibilizadas imediatamente após o término do questionário. Assim, eles podem aprender com seus próprios erros. Ela também estimulou os alunos a colocarem vídeos e imagens referentes aos temas estudados, o que transformou as aulas em autênticas oficinas de criatividade. As informações fornecidas pelo Moodle possibilitaram que a professora incorporasse as atividades na avaliação de seus alunos. No final do ano, Maria Lúcia percebeu que seus alunos apresentaram um desempenho melhor e definitivamente deram gosto pela história. Além disso, percebeu que foi possível organizar suas aulas de forma mais simples. Tudo isso contribuiu para tornar seu trabalho mais fácil e mais motivador. No ano seguinte, ela não teve dúvidas quanto a continuar a utilizar o Moodle. E que surpresa não teve quando descobriu que não precisaria refazer todas as configurações de sua sala de aula online, pois poderia aproveitar quase tudo do que já havia sido criado. Assim, sobrou mais tempo para a professora atualizar o conteúdo de sua apostila. Assim como no caso da professora Maria Lúcia, o Moodle poderia ajudar muito no seu trabalho. Você já pensou como? Crie o seu ambiente de estudos no Moodle, recomendando-nos o site www.ninehub.com, que é gratuito e dispensa a instalação. Veja também como Maria Lúcia criou o seu ambiente Moodle no vídeo Moodle Passo a Passo. Para saber mais e tirar suas dúvidas, frequente o tutorial Wiki iGov Explica. Entre agora no portal igovsp.net e conheça mais sobre a Rede Paulista de Inovação e Governo.